Fala pessoal, beleza? Pessoal, estudaremos agora a equação do segundo grau, certo? Pessoal, até agora estudamos aqui no canal equações do primeiro grau, né? A equação do primeiro grau a gente estudou bastante, a gente pode perceber que os expoentes das nossas incógnitas eram o expoente 1, certo? A equação do segundo grau, pessoal, como o próprio nome já está dizendo, a nossa variável agora, que a gente vai procurar, né, as raízes para ela, o expoente dela vai ser o número 2, tudo bem? E a representação de uma equação do segundo grau, pessoal, apresenta esse seguinte formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Uma, perceba que daqui para cá, ó, seria uma equação do primeiro grau, né? Porque o expoente aqui desse x é 1, né? Só que agora aparece esse outro termo aqui, em que a nossa variável tem o expoente 2. Por isso que ela é uma equação de segundo grau, tá? E para ser equação de segundo grau, pessoal, aqui o nosso a, né? Nosso coeficiente aqui, ele deve ser diferente de zero, tá bom? Porque se ele for igual a zero, então isso aqui vai ser zero. E aqui não será uma equação de segundo grau, seria do primeiro grau, né? Por isso que o a tem que ser diferente de zero, beleza? Pessoal, para a gente iniciar aqui o estudo de equação do segundo grau, nós vamos resolver algumas questões que eu vou passar mais adiante, mas são equações em que apresenta esse formato aqui, ó. Olha só, ax ao quadrado mais zero vezes x mais c é igual a zero. Perceba aqui que o nosso termo aqui do meio, né, o termo que acompanha a incógnita x, né, que aqui no caso do expoente 1, perceba que o nosso coeficiente é zero. Se é zero, pessoal, então a gente anula aqui, ó. Aqui essa parte vai ser zero. E a nossa equação, pessoal, fica desse seguinte formato: ax ao quadrado mais c igual a zero, em que c é a parte literal, né? E aqui nós temos o termo com a nossa incógnita elevada a 2, né? Beleza, pessoal? Então aqui eu trouxe algumas equações para a gente estar encontrando aqui o conjunto de solução, tá? Perceba que essas equações que eu trouxe, pessoal, todas elas possuem esse formato aqui, tá bom? Então aqui não apresenta o nosso termo que acompanharia o x, tá? Então aqui todas as nossas equações são do formato ax ao quadrado mais c igual a zero, tá bom? Então olha só, o que a questão diz? Determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos reais, né? Então aqui nós temos na letra A, nós temos x ao quadrado menos 1 igual a zero, tá? Para a gente estar resolvendo, pessoal, é semelhante quando a gente estudava a equação do primeiro grau, tá? A gente vai passar aqui para o segundo membro da igualdade, o menos 1, que ele não possui letra, tá bom? E esse termo aqui possui, então a gente repete aqui no primeiro membro, x ao quadrado igual, aqui era menos 1, vem mais 1, tá? Muito bem. Agora, pessoal, para a gente encontrar as raízes aqui, a gente vai passar o expoente aqui do nosso x, que é o número 2, aqui para o número 1 em formato de raiz, tá? Então, olha só, fica assim, ó, x igual a raiz quadrada de 1. Ou seja, eu passei o expoente 2 aqui para a forma de raiz aqui no 1, tá bom? Pessoal, como equação do segundo grau, o nosso termo está elevado ao quadrado, o resultado que eu colocar aqui no lugar desse x, ele pode ser positivo ou negativo, que mesmo assim, quando eu elevar a 2, vai se tornar positivo, tá? Pelo fato do expoente ser par. Então aqui a solução pode ser positiva ou negativa, beleza? Muito bem, então x é igual a mais ou menos. Pessoal, qual a raiz quadrada de 1, pessoal? Raiz quadrada de 1 é 1, correto, pessoal? Por que que é 1? Porque a raiz quadrada de 1 é 1 vezes 1, tá? 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui vai ser o valor da nossa incógnita, x igual a mais ou menos 1. Então, o conjunto solução aqui para essa equação vai ser menos 1 e 1. Beleza, pessoal? Então, essa aqui vai ser o nosso conjunto solução aqui para a letra A, certo? Vamos aqui para a letra B. Na letra B nós temos x ao quadrado menos 16 igual a zero.
tá? Semelhante à letra A, nós vamos repetir aqui o x ao quadrado, igual, vamos passar esse menos 16 para o segundo membro, então vem mais 16, tá? Repetimos aqui o x, tá? O expoente 2 a gente passa para o outro lado em forma de raiz aqui do 16, tá? Então fica igual a raiz quadrada de 16, tá? Pessoal, aqui vocês percebem que eu não estou colocando o índice, né? Aqui, tanto aqui quanto aqui na letra A. Mas por quê? Porque na matemática, quando a nossa raiz for quadrada, fica subentendido que aqui é 2 já, tá bom? Então não precisa colocar. Então aqui no caso é mais ou menos raiz quadrada de 16, certo? Muito bem. Então x vai ser igual a mais ou menos. Pessoal, qual a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4, né, pessoal? Por que é 4? Porque 4 vezes 4 dá 16, beleza? Então, a solução aqui para a nossa letra B vai ser menos 4, tá? Vírgula mais 4, tá bom? Pode ser o mais 4 ou menos 4. Então, aqui nós temos a solução para a nossa letra B, né, pessoal? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, pessoal, nós temos x ao quadrado menos 64 igual a zero, tá? A gente passa 64 para o segundo membro, né? Então fica x ao quadrado igual, que era menos 64, vem mais 64, né? Então x é igual, o índice, aliás, o expoente 2, a gente passa aqui para 64 em formato de raiz, tá? Fica a raiz quadrada de 64, né? Então, x, mais ou menos, né? É igual a mais ou menos. Pessoal, quanto que é a raiz quadrada de 64? Né? A raiz quadrada de 64, pessoal, é 8. Por que 8, professor? Porque 8 vezes 8 dá 64, tá bom? Então, raiz quadrada de 64 é 8. Então, a solução aqui para a nossa letra C, nosso conjunto de solução, vai ser menos 8, tá? Mais 8, tá bom? Pode ser menos 8, pode ser mais 8. Então, essa aqui é a solução da nossa letra C, tá? Agora vamos aqui para a letra D, né? Na letra D, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos x ao quadrado mais 16 igual a zero, certo? Do mesmo formato, a gente vai passar o 16 para o segundo membro, tá? Então fica x ao quadrado é igual, aqui era mais 16, quando eu transferir para o segundo membro vem menos 16, beleza? Repete o x, o índice, aliás, o expoente aqui eu passo aqui para o menos 16 em formato de raiz, né? Fica a raiz quadrada de menos 16. Pessoal, perceba aqui, pessoal, que o número que está dentro da raiz é o menos 16, tá bom? Nos números reais, pessoal, não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Isso para os números reais. Então, pessoal, quando acontecer isso, né, da nossa raiz, de dentro da nossa raiz for um número negativo, então a gente vai dizer o seguinte, que a solução aqui para essa equação, para a letra D, vai ser o conjunto vazio, tá bom? Conjunto vazio, beleza? Porque aqui existe um número negativo dentro da raiz, certo? Letra E. Na letra E, pessoal, nós temos 9x ao quadrado igual a 25, né? Da mesma forma, o 25 já está aqui no segundo membro, né? Então isso já facilitou um pouco. Mas nós temos aqui, percebemos que o 9 está multiplicando o x ao quadrado. Então a gente vai pegar esse 9, passar dividindo 25, beleza? Então fica assim, ó, x ao quadrado é igual a 25 dividido por esse 9, tá bom? Beleza? Agora x é igual, esse expoente daqui, ele vai passar como raiz aqui para 25 sobre 9, tá bom? Cuidado, pessoal. Quando esse 2 aqui ele não vai passar sendo raiz apenas do 25, vai ser do 25 e também do 9, tá bom?
Então fica assim, ó, x, fazer raiz um pouco maior, 25 sobre 9, tá pessoal? Que isso daqui é igual a raiz quadrada de 25, tá? Sobre a raiz quadrada de 9, beleza? Então x é igual a... Pessoal, quanto... Aí esqueci de colocar bem aqui mais ou menos, tá? Não esqueçam de colocar. Aí mais ou menos. Pessoal, quanto que é a raiz quadrada de 25, pessoal? Primeiramente aqui do 25. Raiz quadrada do 25 é 5, beleza? Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Vou colocar a barrinha daqui. Quanto que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, certo? Então aqui nós temos o valor para a nossa incógnita x e o nosso conjunto de solução. Vou fazer bem aqui do lado. Solução, isso é igual a menos 5 sobre 3 e 5 sobre 3, ou seja, menos 5 terços e 5 terços. Essa aqui é a solução para nossa... É o conjunto de solução aqui da nossa letra E, beleza? Muito bem, agora vamos aqui para a letra F, né, pessoal? A letra F diz assim, ó, x ao quadrado menos 20 igual a zero, né? Vamos passar esse 20 aqui para o segundo membro da igualdade, né? Na equação, então fica x ao quadrado igual, que era menos 20, quando eu transferir vem mais 20, né? Então, aqui da mesma forma, eu repito x, o expoente 2 eu passo aqui para o 20 em forma de raiz, né? Fica igual a raiz quadrada de 20, tá? Mais ou menos. Muito bem. X é igual a mais ou menos. Aí, pessoal, vocês percebem, o 20 tem raiz quadrada exata, né? Então, a gente pensa um pouco, né? Então, a gente percebe que o 20 não possui raiz quadrada exata, né? Mas a gente pode estar fatorando 20, tá bom? Ou então vocês podem perceber o seguinte, que o 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Beleza, pessoal? X é igual a mais ou menos. E a raiz quadrada de 4 vezes 5, né, pessoal? Então, quando tiver a raiz, uma multiplicação de dois números dentro de uma raiz, é o mesmo que a raiz quadrada de um vezes a raiz quadrada do outro. Tá bom, pessoal? Então, x vai ser igual a mais ou menos. Agora nós sabemos, não sabemos, pessoal? Raiz quadrada de 4, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? Raiz quadrada de 4 é 2. Vezes, mas a raiz quadrada de 5 a gente não pode tirar, porque não é exata, né? Então a gente só repete. Então, aqui para nossa letra F, né, a solução aqui para o nosso x vai ser mais ou menos 2 raiz quadrada de 5, ou seja, solução, nosso conjunto de solução vai ser o que? Vai ser menos 2 raiz quadrada de 5, vírgula 2 raiz quadrada de 5, beleza? E aqui nós temos o conjunto de solução aqui para a nossa letra F, tá, pessoal?